Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca. Que neste dia a alegria possa ser constante em nosso viver. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de história. Sabemos que a história tem como objetivo principal estudar a ação das sociedades humanas no tempo e no espaço. O termo história tem origem no idioma grego, oriundo do vocábulo histor, que significa aprendizado, sábio, sabedoria. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da história está em seu papel de apresentar o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Heródoto é considerado o pai da história. Foi ele o primeiro a escrever a história desvinculada do mito e das ações religiosas, quando escreveu sobre as guerras médicas na Grécia Antiga. Tucídides, também grego, historiador, foi o primeiro a utilizar um método que permitisse a análise e a reconstituição do fator histórico. Ele vai escrever sobre a Guerra do Peloponeso, ocorrida entre Esparta e Atenas. Entre os clássicos da história, podemos citar, por exemplo, Augusto Comte, o pai do positivismo moderno e aquele que deu status de ciência à história. Para Comte, a história é construída a partir da ordem e do progresso, sendo o Estado o centro de todo o processo histórico. Karl Marx também vai definir a história a partir do elemento social, ou seja, da luta de classe. Para Marx, as mudanças e as permanências históricas estão vinculadas às lutas entre dominantes e dominados. Peter Buch, que é um criador da história cultural, vai dizer que a história pode ser tanto impressionista quanto serial, partindo do pressuposto da análise de toda a realidade que o passado quer nos mostrar. Por outro lado, o estudo científico como um todo ou poderá se dialogar com o processo histórico. Na sociedade brasileira, Vavi Pacheco Borges vai definir que a história é algo que aconteceu ontem e acontece hoje e vai acontecer amanhã. Não é apenas a descrição dos fatos antigos, mas algo que liga o passado ao presente, que nos faz compreender os tempos modernos. Marc Bloch, ele vai definir a história tendo como objeto o homem. Por isso ela é uma ciência que estuda os homens no tempo. Marc Bloch vai fazer uma pergunta interessante para a gente compreender o conceito de história. Mas afinal, o que estuda os historiadores? Afinal, o que estuda a história? Ele responde: primeiro, as causas da mudança. As causas são todos os acontecimentos que podem ter influído no desenvolvimento do fato histórico. Segundo, a história e os historiadores estudam as consequências da mudança. As consequências são todos os acontecimentos que se desenvolveram em decorrência do fato histórico. Segundo os historiadores, a principal meta da história é resgatar o cultural,
o social, o econômico, o político, enfim, todo o movimento da história, analisando cada fato que desenvolve numa atmosfera assim. Assim percebe que todo fato, que toda cultura, que toda sociedade deve ser respeitada, já que todo acontecimento tem várias óticas, tem várias visões, tem vários pontos de vista. Se você é tradicional, precisa de quebrar essa visão. O mundo é dialético, o mundo é dinâmico, o mundo é complexo. E a visão tradicional diminui ele apenas numa visão. Mark Bloch vai dizer que as mudanças tecnológicas ampliaram a distância psicológica entre as gerações. Ou seja, a história se tornou distante do ser humano. Assim, o desconhecimento do passado compromete a ação humana no presente. No sentido didático e metodológico, a história é dividida em fases. Há um consenso entre os historiadores ocidentais que determina alguns períodos da história da humanidade, sendo eles a pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Existe também dentro da história, do conceito de história, as concepções, a chamada filosofia da história, ou seja, cada historiador, cada historiografia parte de uma dimensão, de uma concepção determinada pelo historiador. Por exemplo, a concepção providencialista é aquela que justifica os acontecimentos da história a partir da vontade divina. A concepção idealista, segundo essa interpretação, a história é feita tendo como base o campo das ideias. A concepção materialista, na visão marxista, toda a história gira em torno da luta dos contrários. Na concepção psicológico-social, defende a premissa de que os acontecimentos, fatos históricos, são determinados pelo teor psicológico. Enfim, a concepção positivista. Para o positivismo, a história associa ao campo da ordem e do progresso. Enfim, na ótica de Fernando Camargo, é necessário recordar que a história não se refere ao real em si, ou às coisas tal como elas foram, mas a história é sim uma representação do real, ou das coisas tal como elas poderiam ter sido. Nessa perspectiva, o conhecimento histórico, ou seja, a história, não tem a pretensão de atingir uma suposta verdade, mas está permanentemente em busca da verdade. Obrigado e muita graça e felicidade em seu viver. Até mais.